Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Isel Rabelo, professor da Escola Estadual Rui Barbosa, de língua portuguesa. Iniciando o ano letivo de 2021 com o conteúdo tipos textuais e gêneros textuais. Então, nós temos lá tipos textuais, são o modo e a organização. É dividido em 5 tipos textuais: narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo, explicativo e injuntivo ou instrucional. E sendo que dentro dos tipos textuais nós temos os gêneros textuais, enquanto os tipos textuais, o modo e a organização, os gêneros textuais são os modelos, como cada um desses tipos textuais nos chegam enquanto leitores. Então, nós temos aí tipos textuais narrativos, tipos textuais narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo ou instrucional. Sendo que hoje, na aula de hoje, nós trabalharemos com o tipo textual narrativo. O tipo textual narrativo tem como característica possuir, obviamente, um narrador, possuir personagens, possuir uma sequência temporal, um espaço, onde as coisas acontecem, e os fatos, os acontecimentos, que é a história em si. Então, essas são as características do tipo textual narrativo. Já os gêneros textuais, do qual o narrativo é o seu tipo textual, nós temos a crônica, o conto, a novela, romance. Todos eles possuem aquelas características citadas no quadro anterior: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo. Todas elas possuem, inclusive aí o HQ, que é a história em quadrinho, como poema épico, que são a Ilíada de Homero, que conta a guerra entre gregos e troianos, que é a Eneida, que conta a fundação de Roma, que é o próprio Os Lusíadas, que conta o périplo, a viagem de Vasco da Gama, atravessando o Cabo do Bojador, o Cabo das Tormentas, até chegar às Índias, nas grandes navegações. Aqui no Brasil, nós temos o Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, que conta também, é um poema épico que conta uma história de amor entre o Caramuru, e as Índia Paraguaçu. E aí nós temos, vou trabalhar agora, a seguir, o gênero textual crônica, que pertence à tipologia textual narrativa. Então, temos lá... Crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. A palavra crônica deriva do grego cronos, que significa tempo. Bom, óbvio, cronos, que vem até de forma a palavra cronômetro, que mede o tempo aí para os corredores, aí, os velocistas do Rui Barbosa, algum atleta de plantão aí. E crônica é um gênero tipicamente brasileiro. Então, nós temos excelentes autores cronistas. O principal que deu início a tudo, salvo me engano, é o próprio Machado de Assis. Possui crônicas muito interessantes. E temos cronistas contemporâneos excelentes. O Luiz Fernando Veríssimo é um deles. Então, temos aí, os cronistas procuram descrever eventos cotidianos. Isso é importante. Cotidianos, corriqueiros, banais, simples, Ele pega fatos assim que passariam à vista de um cidadão mais apressado e transforma aquilo numa leitura rápida, fluida, agradável, relatos na crônica de acordo com a sua própria visão crítica dos fatos, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse estabelecendo um diálogo. São leituras bem, como diria, de curto fôlego, A crônica é um texto escrito com a finalidade de ser publicado em um jornal. Então, a princípio,
a maioria dos escritores que se dedicam à crônica, que são os cronistas, eles escrevem uma mistura de gênero literário e jornalístico. Ele mistura a linguagem literária com a linguagem jornalística, e ela é voltada para o jornal, né? Obviamente que, a posteriori, após ser lançada nos jornais, elas podem serem inseridas nas grandes redes, bem como em obras escritas, em livros, né? Notas sobre o autor. Então, aí temos aí o autor que vos fala, né? O autor, o professor autor Israel Rabelo, é professor da Rede Estadual de Ensino, desde 2013, autor da série de crônicas intituladas de Diário de Classe, na qual muitas delas nós trabalharemos aí esse bimestre. Gêneros textuais, crônica, e nós vamos aí ilustrar com a crônica Gatinho Fofinho. Então, temos lá. O gato no telhado explora os seus domínios territoriais, na silhueta contra a luz de um fim de tarde, no poente alaranjado do outono de Campo Grande. De repente, uma frenagem no asfalto assusta o felino, que sobressaltado estabaca no passeio público, em desabalada carreira para os braços de sua dona. Ao que, de imediato, desvio meu olhar para outro fato inusitado. Passos apressados cruzam a avenida. Esbaforido, um alguém precipita-se sobre a guia da calçada, de maneira assodada. Em seu semblante, um ar circunspecto de quem corre de encontro, ou melhor, ao encontro do destino. O gato, a dona e o transeunte apressado se enquadram num abraço, tendo o sol por testemunha, e um saco de ração a tiracolo no hiato de um fato comezinho. Então, nós temos aí um exemplo de crônica, né? Um texto banal que fala sobre o encontro, sobre um fato de um gato que, com a dona, provavelmente com também o seu dono, né? Não nos cita aí no texto, mas e isso virou um texto literário do qual trata-se a crônica. Ou seja, a crônica é um texto simples de coisas corriqueiras. E aí, finalizando aí o tipo textual narrativo, com o gênero crônica, e a próxima aula daremos sequência aí às demais gêneros textuais aí narrativos. Até a próxima aula.